Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar, acalmando o nosso espírito para receber da Tua palavra, Pai. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um nessa manhã, para que todos possam compreender a Tua palavra e, além disso, ó Pai, colocar em prática em suas vidas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e render glórias ao Teu santo nome, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer a meditação baseada no devocional do William MacDonald, Luz para o Caminho, um devocional que eu achei bem interessante. Queria compartilhar com os irmãos. É um devocional que vai trazer um confrontamento para as nossas vidas espirituais. E nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, como sabemos, né? A cada dia que passa, nós nos aproximamos da vinda de Cristo ou da nossa partida desse mundo, ou seja, estamos nos aproximando do nosso encontro com Ele. Né? Não estou falando de cenário político, certo? Que às vezes quando falando assim, estamos vivendo tempos difíceis, o pessoal já leva para o lado da política, né? Como se a gente estivesse criticando governo A, B ou C, né? O federal, ou estadual, municipal. E não é isso. Os dias estão ficando mais difíceis porque o tempo está se aproximando, o tempo do fim está se aproximando. As profecias estão se cumprindo. Nós observamos aí as profecias se cumprindo, podemos dizer, a passos largos, né? E temos que estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que desejar, né, sermos achados fiéis quando Ele vier nos buscar. Então, a salvação, nós aprendemos que é pela graça. Deus nos deu a vida eterna, como a Bíblia nos ensina, né? Em 1 João, capítulo 5. Ele nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Então, Deus, Ele dá a vida eterna em Cristo, para as pessoas que estão em Cristo, que confiaram em Jesus. Então, o tema que vamos tratar hoje não é com relação à salvação, porque a salvação nós já entendemos e aprendemos que em Cristo nós somos salvos, certo? Então, nós estamos, aqueles que creram, quando eu digo nós, não estou limitando a esse grupo de pessoas aqui, né? Nós, os que cremos em Jesus, nós estamos preparados para ir ao céu. Não porque nós temos capacidade de estar prontos para entrar lá. É Deus quem nos justifica em Cristo. Então, em Cristo nós estamos prontos. Em Cristo. Em nós mesmos, não estamos, certo? Então, o estudo de hoje vai ser voltado para nós nos prepararmos. Não para entrarmos no céu, porque a entrada no céu é por meio de Cristo, porque Ele é o caminho, certo? É nos prepararmos, irmãos, para nós acumularmos galardões lá no céu, né? Recompensas no céu. Nós precisamos viver uma vida para Cristo, para que assim possamos desfrutar de mais bênçãos no céu, mais do que a salvação, né, ainda. Deus é tão bom que Ele não nos dá só a salvação, Ele nos dá presentes lá no céu. Se nós assim servirmos a Ele aqui nesse mundo, se nós glorificarmos o nome dEle. Então precisamos ser achados fiéis quando Ele vier nos buscar. Vamos para Lucas, capítulo 9, verso 57. Lucas 9 e 57. Aqui Jesus ele está pondo à prova aquelas pessoas que queriam seguir a Ele, né? E diz assim o texto sagrado: indo eles caminho fora, Jesus lhe disse, ou melhor, alguém lhe disse, né? Alguém disse a Jesus, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus respondeu a essa pessoa: olha, não é tão simples assim como você está pensando. Você está dizendo que vai me seguir por onde quer que eu for? Não é tão simples. Você está pensando que me seguir é desfrutar
das melhores coisas desse mundo, das regalias que o mundo tem a oferecer? Não é bem assim, né? Aí ele diz, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então aqui nesse mundo, eu não tenho coisas boas, vamos dizer assim, para lhe oferecer. Entendo, não estou dizendo que nós não temos nada, né, de bom nesse mundo, não estou dizendo isso. Temos a família, né, temos a igreja, então poderíamos citar várias coisas boas que Deus nos dá nesse mundo. Mas Jesus está indo com uma visão muito mais além do que aquele homem estava pensando, né? Aquela pessoa, que diz, alguém lhe disse, né? Não sabe se era homem ou se era mulher, mas alguém, uma pessoa. E aí Jesus, ele está dizendo, olha, não é só isso. Você achar que me seguir é só andar por onde eu vou. Tem outras coisas a mais, né? Vai ter perseguições, vai ter sofrimentos, você pode ser morto, como alguns seguidores de Cristo foram mortos por causa da sua fé, né? Não estou dizendo que isso está no texto, está embutido porque nós já conhecemos um pouco da história, né? Então, tudo isso estava embutido nessa resposta de Cristo. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não vai ser tão fácil me seguir. Mas vai ser algo maravilhoso. Tem recompensas eternas, né? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós decidimos seguir a Cristo, não tem só o lado bom da história, também tem os lados ruins da história. Tem as partes difíceis, tem as perseguições, tem as críticas, às vezes algum familiar nosso bate de frente, porque não quer aceitar que nós mudamos de religião, né? Tem alguns que dizem assim, por que você mudou de religião, né? Teve um familiar meu que me perguntou, meu filho, vocês eram tão católicos, né? Tão dedicados e à igreja e tal, né? Que eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, e era professor de crisma também, já cheguei a dar aula de crisma, né? E hoje estou em outra religião, né? Então as pessoas que não entendem o evangelho, elas pensam que nós só mudamos de religião. E não é só isso, né? Então às vezes nós enfrentamos críticas até dos nossos próprios familiares, né? E isso é fácil? Não é fácil. São coisas que nos incomodam às vezes, porque nós, como conhecemos hoje a graça de Deus e sabemos que esse é o caminho, porque Jesus é o caminho, não é a religião que é o caminho, não é um santo que é o caminho, um santo no sentido de que é José, é Maria, é Pedro, é Paulo, é João. Não são esses santos, né, que são o caminho para a salvação, não são eles que vão intermediar a nossa comunicação com Deus. Quando nós entendemos isso, então nós queremos que as outras pessoas também conheçam essa verdade, que é Cristo que é o caminho. Não tem outro caminho. Ele diz lá em João 14,6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Não tem outro. Não é um dos vários caminhos. Ele é o único caminho. Então nós entendemos isso e queremos aprender mais sobre isso. E queremos que as outras pessoas também entendam isso. E às vezes somos rejeitados com relação a essa mensagem, né, ao que queremos comunicar como verdade. Essa é uma das dificuldades também da vida cristã, né? Não é fácil. Mas você tem que entender que não tem só o lado bom. Tem também as coisas difíceis. E aí isso não deve nos desanimar de seguir a Cristo. Pelo contrário, deve nos animar a nos dedicarmos cada vez mais no Senhor. É isso que nós temos que aprender a cada dia. Quando as dificuldades vêm em nossas vidas, irmão, nós temos que nos aproximar mais de Deus. Certo? Entenda um detalhe. Vamos supor que aqui é uma árvore, né? Aqui é uma árvore e aqui é um galho. Quando vem uma tempestade, né? Uma ventania muito grande, e ela faz com que esse galho se afaste da árvore. Esse galho vai ficar mais vulnerável, mais desprotegido ou mais protegido? Está mais desprotegido, né? Porque ele está cada vez mais distante da árvore, né? Mas se o vento faz com que o galho se aproxime da árvore, ele vai ficar mais protegido ou mais desprotegido?
está mais protegido, porque ele está mais próximo da árvore. Assim deve ser Deus, a árvore, e nós, os galhos. Quando vem as tempestades da vida, nós temos que nos aproximar da árvore, para que estejamos mais protegidos, mais guardados, mais seguros. Então, esse é o aprendizado que temos que ter com base também na vida de Jó. Jó, quando ele passou por aquele sofrimento, no final da vida dele, lá no capítulo 42, ele diz o quê? Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ele passou por uma dificuldade que nenhum de nós passamos na vida e provavelmente nunca vamos passar. Para começar, quem de nós aqui tem 10 filhos? Ninguém, né? Então nós não vamos perder 10 filhos de uma só vez como Jó perdeu. Então nenhum de nós vai passar pelo que Jó passou. Um sofrimento tremendo. Você perde um filho, você já fica desesperado. E 10 de uma só vez. Sem contar todos os bens que ele perdeu, né? E ele já era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E no final da vida dele, ele entendeu que ele conhecia Deus só de ouvir ainda, né? Mesmo sendo fiel a Deus diante de toda aquela tribulação que ele passou. Ou seja, ele se aproximou mais de Deus e Deus o abençoou, né? Deu tudo em dobro a ele. Então, diante das dificuldades da vida, nós temos que nos aproximar mais de Deus, para estar mais seguros, mais firmes. E não blasfemar contra Deus, questionar a Deus, como, Senhor, por que o Senhor deixou passar por isso, né? Tão fiel que eu sou o Senhor, aí já se auto-julga, né? Intitula uma pessoa muito fiel. Eu sou fiel ao Senhor, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, todo domingo eu estou lá, e o Senhor fala um negócio desse comigo, né? Nós nunca, jamais, irmãos, podemos dizer isso, certo? Temos que aceitar de Deus o bem e também o mal, né? Vamos dizer assim, não que Deus queira o nosso mal. Nós estamos usando as palavras de Jó, né? Ele disse para a mulher dele, recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ou seja, Deus permitiu que o mal entrasse na vida dele. Não que Deus queria aquilo, mas Deus permitiu. Deus também pode permitir em nossas vidas. E como nós vamos reagir? Não estou dizendo que eu vou reagir como Jó, não estou dizendo isso não. Mas nós precisamos preparar a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso emocional, para que se um dia, porventura, vier alguma tribulação pesada sobre nós nos aproximarmos de Deus. Vai ser fácil? Não, porque também não foi fácil para Jó. Os próprios amigos dele criticaram ele, né? É algum pecado na sua vida e tal, ficaram julgando Jó como se fosse o problema estivesse nele, em Jó, né? Então não foi fácil para Jó, mas ele se manteve fiel. Então nós temos histórias na Bíblia que podemos nos basear para pedir a Deus força também, para quando passarmos por alguma dificuldade, nós nos aproximarmos mais de Deus. Então o Senhor Jesus disse, olha, alguém, né? Esse alguém que nós não sabemos quem é, não vai ser tão fácil, mas tem bênçãos eternas, né? Tem recompensas no céu, mas não é tão fácil. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Algumas pessoas não querem, né? Uns têm aquela empolgação, eu quero te seguir, Senhor, para onde o Senhor for. Aí Jesus é prudente, ele diz, não é tão fácil, não é tão simples, mas se você quiser, né? E ele chama outro, e ele, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai, né? E prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos que estar dispostos realmente a abrir mão do que for necessário para seguir a Deus. Não é tão fácil, não é tão simples, principalmente se nós formos muito agarrados às coisas desse mundo, se nós formos muito apegados às coisas desse mundo, às vezes temos dificuldade de seguir a Cristo. E não estou aqui julgando ninguém por ser apegado ou agarrado às coisas desse mundo. Estou trazendo um alerta que nós, como crentes, não podemos ser. Nós não podemos ser avarentos. Nós não podemos ser apegados aos bens materiais, no sentido de valorizar os bens materiais mais do que as coisas eternas. Nós não podemos fazer isso, porque o nosso reino não é aqui, né?
Ou seja, o nosso mundo não é aqui, a nossa vida não é aqui. Nós não somos deste mundo. A partir do momento que entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós não somos mais daqui. Somos do reino celestial. E aí precisamos buscar cada dia mais esse reino, no sentido de viver para Deus, de glorificar o nome dele. A salvação ele já nos deu. Vamos para um texto bíblico, irmãos, observar como não é tão fácil, né, as pessoas às vezes se desapegar das coisas desse mundo. Em Mateus capítulo 19, versículo 16. Nós vamos observar aquela história, né, que fala sobre o jovem rico. A parábola do jovem rico. Ou a história, como alguns dizem, né? Mateus 19, 16 diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Né? Então aqui na verdade não é uma parábola, né? É uma história. Esse jovem rico, ele se aproximou lá do Senhor e é interessante algumas declarações que ele faz, né? Ele reconhece Jesus como mestre e não como Senhor. Tem uma grande diferença. Mestre é aquele que ensina, Senhor é aquele que manda. Já tem uma diferença aqui. Então você começa a observar algumas coisas, né? Ele já não estava reconhecendo Jesus como o Senhor, o Salvador. Era como um mestre, como se fosse um rabino que está lá, que ensina, né? Então, muito cuidado. Nós temos que reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, porque a partir do momento que cremos nele, ele é quem manda em nós, e não nós que mandamos em nossa vida, né? A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida agora é dele. E ele faz essa declaração: Mestre. Aí, outra declaração que ele faz, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna. Ele estava pensando que ele poderia alcançar a vida eterna se fizesse algo de bom. Então ele estava com o conhecimento deturpado da pessoa de Cristo, ele não reconhecia Cristo como Senhor, e estava com o conhecimento deturpado com relação ao caminho para a salvação. Ele não estava reconhecendo que Cristo era o caminho, estava reconhecendo que ele tinha que fazer algo para alcançar a vida eterna. E aí Jesus responde para ele: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, né? Que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem perguntou: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Irmãos, outra declaração bem interessante. Jesus mostra alguns dos mandamentos para ele. Jesus não está dizendo que ao cumprir estes mandamentos, você consegue entrar no céu, certo? Jesus ele aqui faz só um paralelo para mostrar realmente que o jovem ainda não estava preparado para o céu, mesmo cumprindo esses mandamentos como o jovem estava achando que cumpria, certo? Não sei se deu para entender, deu? Então preste atenção, o jovem disse: Olha, eu tenho observado tudo isso, ou seja, eu guardei todos esses mandamentos, eu guardo todos eles, eu obedeço esses mandamentos. Mas isso era suficiente para salvar? Onde é que eu percebo no texto que guardar esses mandamentos não é suficiente para salvar? Eu consigo perceber no próprio texto que isso não é suficiente para salvar? Sim ou não? Eita, a língua portuguesa pura, né? Consigo perceber no próprio texto? Consigo, irmãos. Como eu consigo perceber no próprio texto? Com a pergunta que o jovem rico fez no final: Que me falta ainda? Ou seja, mesmo o jovem rico guardando todos esses mandamentos que Jesus citou, ainda havia um vazio de eternidade dentro dele.
Ele não conseguia ter paz com relação à salvação dele. Ele achava que ainda faltava alguma coisa. Olha, eu guardo todos esses mandamentos, mas eu tenho um sentimento que ainda me falta algo. O que é que está faltando? Entendeu? O próprio texto deixa isso claro, que esses mandamentos não servem para salvar. Eles não são suficientes para a salvação. Entenderam? Como é interessante? O jovem rico sentia ainda aquele vazio de eternidade, aquele vazio de salvação. Por quê? É justamente isso. Você observa, irmãos, a grandeza de Cristo. Ele sabia que o jovem rico guardava esses mandamentos. E ele cita justamente os mandamentos que o jovem guardava. Para mostrar para o jovem que não era ele fazer algo de bom que ia dar salvação para ele. Não era isso que o jovem pensava? Que farei eu de bom? Não foi? A pergunta dele, ó. Que farei eu de bom? Né? Para alcançar a vida eterna, versículo 16. E Jesus está dizendo, não é você fazer algo de bom. Quer ver como não é? Olha esses mandamentos. Não, isso aí eu tenho observado, mas ainda está me faltando alguma coisa. Jesus é tremendo, irmãos. E aí Jesus vem dizer, olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Observe o passo a passo que Jesus ensina para ele. Você quer ser perfeito? Para que a perfeição é necessária para o ser humano? Para a vida eterna, para entrar no céu. Não é não? Porque eu só posso entrar no céu se eu for perfeito. Então, olha, você quer ser perfeito? Você quer mesmo entrar no céu? Beleza. Venda os seus bens, dê aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, recompensa eterna, né? Beleza. Depois, é só isso? Ir vender os bens, dar aos pobres? Depois vem e segue-me. Jesus estava dizendo que se ele vendesse os bens, ele seria salvo por isso? Não. Jesus sabia do apego que esse jovem tinha às riquezas. Então ele diz, olha, você tem que estar primeiro disposto a abrir mão de tudo isso. Não que você realmente deva abrir mão, mas você tem que estar disposto a isso. É isso que Jesus quer comunicar a ele. Quando você estiver disposto a abrir mão de tudo isso, quando você não estiver mais apegado a esses bens, aí você está pronto para me seguir. Depois disso, quando você se desapegar, aí você vem e me segue. Ou seja, o que é que realmente faz com que o ser humano seja perfeito? Seguir a Cristo. Entenderam? É isso que Jesus quer dizer para ele. O que vai fazer você ser perfeito é você me seguir. Mas para que você consiga me seguir, primeiro você tem que se desapegar dos bens. Agora eu vou provar para vocês que era isso que Jesus queria comunicar para ele. Certo? Versículo 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele estava pronto para ser perfeito? Não, porque ele não quis mais nem conversa, né? Não argumentou mais nada. Mas, Senhor, eu tenho que vender tudo, pelo menos na metade, né? Não argumentou mais nada, porque ele era apegado às riquezas, certo? E não estava disposto a seguir a Cristo. Será que nós temos alguma coisa, irmãos, que estamos tão apegados que não conseguimos seguir realmente a Cristo? No nosso dia a dia, na nossa vida? Será que estamos muito apegados a... Eu vou dar um exemplo para a gente perceber. Como às vezes nós estamos apegados a algumas coisas, e não necessariamente ao dinheiro. Às vezes a gente até se desapega do dinheiro, mas a gente se apega aos nossos caprichos, às nossas vontades, à nossa personalidade adâmica, né? Podemos dizer assim, a nossa natureza adâmica. Às vezes nós nos apegamos àquele ditado popular que eu não levo desaforo para casa. Eu estou falando para mim mesmo, viu? Isso aí. Porque eu tenho essa natureza um pouco explosiva, né? E às vezes
Quando eu percebo, eu já disse alguma coisa que não deveria ter dito, que poderia ter ficado calado. Então, às vezes, nós temos outras coisas que nos apegamos. E nós temos que pedir a Deus para nos limpar dessas coisas. Tirar isso do nosso coração. Para que a gente possa servir a Deus de uma maneira mais espiritual. Nós possamos viver no nosso dia a dia de uma maneira mais espiritual. Não supervalorizando a nós. Nós temos que diminuir. Convém que Ele cresça. Jesus cresça em nós. E que eu diminua. Essa deve ser a nossa oração, a nossa atitude no dia a dia, diariamente, fazendo isso. É fácil? Não é fácil, certo? Não é fácil. Mas nós podemos orar a Deus, pedir a Deus para que faça morrer a nossa natureza terrena. E é para que a natureza de Cristo possa brilhar em nós, possa aparecer em nós. Aquela história que, eu aprendi dos meus pais. Porque eu já sou assim mesmo, e pronto, e o mundo que me aguente. O crente ele não pode pensar assim, não. O crente ele tem que ser transformado, né? A cada dia pela palavra de Deus. Nós temos que procurar viver dessa forma. E essa é uma forma de negar a Cristo no nosso dia a dia. Quando eu valorizo mais a mim, os meus pensamentos, a minha vontade, aquilo que eu quero, do que a Deus, a palavra dele. Se a Bíblia diz que eu tenho que agir de uma determinada forma, eu tenho que clamar ao Senhor para que eu possa agir realmente daquela forma, e não da forma que eu quero, certo? E temos que clamar mesmo, irmãos, clamar ao Senhor, implorar a Ele que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver realmente dessa forma. Então, para nós seguirmos a Cristo, não é tão simples, não é tão fácil, mas é prazeroso. Não sei se vocês já tiveram a experiência de como é tão bom quando você consegue fazer a vontade de Deus em alguma coisa, né? Por exemplo, você tinha costume de explodir diante de uma determinada situação, né? Você ficava com muita raiva e às vezes dizia alguma besteira, né? E aí você vem orando a Deus para tirar aquilo de você. Vem orando. E aí chega um determinado dia, você está diante da mesma situação e você não age mais daquela forma. Você não explode mais, não fica com raiva e não diz aquelas besteiras. Vocês já tiveram experiência com isso, não? Irmãos, é tão prazeroso. É tão bom. Nem sempre eu consigo. Mas às vezes eu consigo fazer isso. É tão bom a gente ficar em paz com Deus e com nós mesmos. Dizer, Senhor, eu fiz a Tua vontade, né? Eu não deixei a minha natureza velha fazer eu pecar, né? E nem ofender os outros. Isso é muito bom, irmãos. Então nós conseguimos, quando nós conseguimos fazer isso, nós nos sentimos bem, porque estamos bem com Deus. Estou fazendo a vontade dEle, estou negando a mim mesmo para fazer a vontade do Senhor. Isso é fantástico. Ore a Deus para que aconteça isso na sua vida, que você vai ver o quanto que é bom. E vai lhe motivar a continuar agindo assim, dentro da vontade de Deus, porque é bom, é agradável fazer a vontade do Senhor. Pode dizer, irmão. Sente nem saudade, hein? Graças a Deus, né? É um testemunho, né? Que quando nós pedimos a Deus, Deus dá força. Se a gente pedir com vontade mesmo, né? Crendo. Não é assim que a Bíblia ensina? Tudo que você pedir, crendo no coração, Deus vai te dar. Se é segundo a vontade dele, né? Ele vai ouvir. Então, se é a vontade de Deus, você pede com fé realmente, Deus vai conceder a graça. Jesus faria, né? Exato. É uma pergunta muito sábia, né? Eu achei bem interessante também. Exato, exatamente.
Então é uma pergunta muito sábia, né? Você está com dúvida de alguma coisa, pergunta, Jesus faria, né? E aí você vai conseguir encontrar a resposta, né? Para essa atitude que você deve fazer ou não, né? Irmãos, vamos observar outro texto também bem interessante. João capítulo 2, versículo 23. João 2 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, né, está falando de Jesus, muitos, vendo os sinais que ele fazia, os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Então, muitas pessoas, né, muitos, creram em Jesus porque viram os sinais que ele fazia. Observe o detalhe. Isso faz toda a diferença, certo? Estou dizendo para observar o detalhe porque faz toda a diferença. Esse detalhe está ali entre vírgulas, vendo os sinais que ele fazia. Por que essas pessoas, essas muitas pessoas, creram em Jesus? Por causa dos sinais, faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Observe o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Observe, por que Jesus não se confiava a essas pessoas? Porque eles só criam por causa dos sinais. Isso faz toda a diferença, irmão. Você pode se avaliar. Por que você creu em Cristo? Você creu em Cristo por causa dos sinais? Você creu em Cristo porque alguma graça material, não estou dizendo material só no sentido financeiro, material é da terra, que eu estou dizendo, ou saúde, ou algum problema familiar que você tinha e foi resolvido. Você creu em Cristo por causa disso? Ou você creu em Cristo por causa do sacrifício dele realizado na cruz do Calvário para lhe dar salvação? Isso faz toda a diferença, certo? Faz toda a diferença. Porque se você creu em Jesus por causa de algum sinal, algum milagre que ele fez, cuidado, porque pode ser que você faça parte desses muitos aqui, que Jesus não se confia a eles. Por quê? Porque esses muitos aqui não queriam realmente uma vida com Deus. Eles não estavam querendo abrir mão do que eu venho falando aqui desde o início dessa mensagem, né? Abrir mão de si mesmo, fazer morrer nossa natureza terrena, nós diminuirmos e Jesus crescer. Eles não queriam isso, eles queriam só os milagres. É como aquele ditado que a gente diz assim: a pessoa quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Tem muita gente que faz isso, irmãos. Quer só as bênçãos, mas não quer o Deus das bênçãos. Ou seja, não quer Jesus como Senhor da sua vida, como aquele jovem rico, que é só mestre. É um mestre que ensina. Oh, rapaz, tão lindo nessas palavras de Jesus, bonito demais. Só isso? Você ouve a palavra de Jesus por isso? Porque é muito lindo? Nós temos que ouvir a palavra de Jesus porque Ele é o nosso Senhor. E nós temos que dar ouvido ao que Ele diz. Ele é quem manda em nós agora. Se você tem um trabalho, quem é o seu Senhor lá no trabalho? É o seu patrão, não é não? Seu patrão é o seu Senhor. Você vive no seu trabalho sem receber as ordens do seu Senhor? Você tem que aprender o que é que Ele quer, não é não? Para que você faça a vontade dEle. É ou não é? Então como é que eu vivo a vida cristã sem ouvir a palavra de Deus? Como é que eu posso dizer? Eu sou um filho de Deus, Jesus é meu Senhor. Se eu não ouço a palavra dEle, se eu não me submeto à palavra dEle, se eu não estou buscando aprender a cada dia da palavra dEle, como é que Ele é o meu Senhor desse jeito? Nem no mundo, irmãos. No trabalho secular eu não consigo trabalhar com uma pessoa desse jeito, sem ouvir o que é que a pessoa quer. Na hora que o patrão vier falar, não, espera aí que eu já sei. É assim que você faz? Não, você escuta. Aí quando tem alguma dúvida, pergunta, né? Ainda. Não, peraí, essa parte eu não entendi, não. É assim. Aí o patrão, não, é assim. Ah, tá bom, entendi. Não é assim? É a oratória. Então você ouve a palavra e ora. Ou seja, você fala com a pessoa para poder entender. É assim com Deus, irmãos.
Você vê que é simples de entender? Você ouve a palavra do seu Senhor. Quando você não entende, você ora, você fala com Ele. Senhor, não entendi, Senhor. É isso que o Senhor está dizendo? Né? Tenha misericórdia de mim, eu preciso entender para saber fazer a Tua vontade. É só fazer essa comparação, irmãos. Fica fácil de entender. Eu não consigo servir a Deus sem saber o que Ele quer. Assim como eu não consigo servir ao meu patrão no trabalho se eu não souber o que Ele quer de mim. Não tem como. Então, como eu vou servir a Deus sem conhecer a Sua palavra? Não dá. É por isso que a gente insiste tanto, bate tanto na tecla. Irmãos, não falte os cultos. Irmãos, não falte os cultos. Não é porque a gente é chato, não, irmãos. Não é porque a gente está julgando os outros, não. É porque a gente quer o bem dos irmãos. E a gente sabe o quanto aquele que faltou ao culto perde. O quanto ele é prejudicado. Porque aquela mensagem, provavelmente, ele nunca mais vai ouvir na vida dele. Aqueles conselhos, ele nunca mais vai ouvir. Provavelmente. Pode ser que ouça, mas sabe lá Deus quando. Então foi uma bênção grande que você perdeu. E olha, preste atenção no quanto você pode errar na vida. Vou fazer a comparação do patrão de novo. Você trabalha lá na empresa, aí está lá o chefe. Aí o chefe fez uma reunião. Lá, vamos supor que ele faz uma reunião semanal, né? Comparar bem com o culto. Toda segunda-feira ele faz uma reunião com os trabalhadores, com os colaboradores e passa as instruções do que ele quer. E ele só passa aquela instrução uma vez, ele não repete mais. Aí você faltou uma segunda-feira, não recebeu as instruções. Será que tem possibilidade de você agir de forma errada no trabalho, sim ou não? Tem, porque você perdeu a instrução. Perdeu aquela instrução. Você não vai saber o que o patrão quer de você, porque você não ouviu. E aí? Você pode errar no trabalho. Fazer uma coisa errada e o patrão, eu vou lhe punir. Mas eu não sabia. Mas sabia por quê? Porque eu faltei. De quem é a culpa, né? A culpa é de quem faltou. Não é do patrão, não. Então, quando nós faltamos os cultos, nós não aprendemos e nós erramos, nós não podemos culpar a Deus. A culpa é nossa que não estamos presentes, aprendendo. E aí recebemos a instrução de Deus naquele dia e não estamos no culto. Ah, faltei. Não estou julgando ninguém, repito, viu? Pelo amor de Deus. É só uma comparação que eu estou fazendo para você entender a importância dos cultos, a importância de você fazer sua leitura em casa, a importância de você orar, você fazer seu devocional, a importância dessa vida espiritual. Porque o que nós estamos estudando é sobre a nossa vida cristã. Nós desenvolvemos uma santidade para estarmos fiéis quando o Senhor vier nos buscar. Não é não? Não é isso que estamos estudando? Beleza. Como eu vou aprender a ser fiel a Deus? Se eu não ouvir a sua palavra, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro para tirar minhas dúvidas, para conversar com Deus, se eu não participo das programações da igreja, como eu vou aprender a ser fiel a Deus? Entenderam? Então, um dos pontos muito importantes, irmãos, para que eu possa cumprir o que nós estamos estudando hoje, que é ser encontrados fiéis quando o Senhor vier, ou quando nós formos, nós participarmos das programações da igreja. Isso é um dos pontos muito importantes. Outro ponto importante é a leitura em casa. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa aprender, está aprendendo. De forma resumida, você precisa ter contato com Deus, por meio da sua palavra e por meio da oração. Você tem que ter contato com Deus. Senão você não vai aprender as instruções dele, senão você não vai fazer o que ele quer, você vai viver errando na vida e querendo culpar qualquer outra pessoa. E cuidado, que às vezes o culpado somos nós mesmos. Porque não estamos buscando conhecimento, não estamos aprendendo, não estamos nos esforçando cada dia mais para não faltar as programações. Eu lhe garanto que se acontecesse isso realmente no trabalho, você faltou lá na segunda-feira a reunião com o chefe, e não estou dizendo que eu sou o chefe não, o chefe é Deus, né? E aí você errou, e o seu patrão vai lá e lhe dá uma punição, lhe garanto, você nunca mais vai faltar uma segunda-feira. Era ou não é? Você vai nem que seja mancando, doente, bota uma máscara, mas você não falta mais. Porque você não quer ser punido no trabalho.
perder as gratificações, né? A pessoa tivesse uma gratificação por não errar, né? Aí é que você não ia perder mesmo, né? Assim, a gente deve enxergar, irmãos, a vida com Deus, espiritual, o reino eterno. Quanto que eu vou perder se eu não aprender uma instrução e eu andar errado? Quanto que eu perco? Eu costumo dizer, o prejuízo é tão grande que a gente não sabe nem calcular, né? A gente não sabe nem calcular. A gente não sabe a bênção que a gente vai perder por não ter ouvido uma instrução. A gente não sabe. Então o prejuízo é tão grande que a gente não sabe calcular, não. Então a gente precisa, irmãos, para ser encontrado fiéis, precisa se dedicar, precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa congregar. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não é só ler também. Você precisa ler, você precisa ruminar, né? Vamos dizer assim. Ou seja, você precisa, nós somos, comparado a ovelhas, um animal que rumina, né? Você tem que estar relembrando daquilo que leu, você tem que estar colocando em prática, você tem que estar vivendo aquilo. Você pega um texto, pega um versículo que você leu ali durante a semana, você escolhe um versículo, Senhor, esse aqui eu não pratico ainda, eu vou decorar ele e vou pedir ao Senhor, Pai, que me dê força para obedecer esse versículo, porque eu não estou obedecendo ainda. Faça isso, para você ver como a sua vida realmente vai mudar. E a gente não viver, irmão, naquele embalo do mundo, né? Assim, dizer, não, eu sou crente, já vou à igreja todo domingo, lá eu escuto a instrução, às vezes diz assim, a pregação é boa demais. Tu é doido? A pregação de hoje foi uma benção, né? Foi uma benção. Aí na próxima ele pergunta, irmão, eu falei sobre o que semana passada? Quem é careca, já coça a careca logo, né? Rapaz, eu não lembro não. Peraí, deixa eu ver aqui no caderno, né? Às vezes está anotado no caderno, bonitinho, mas não rimoeu. Durante a semana você não ruminou, né? Você não foi lá e olhou, rapaz, tem aquele versículo que o irmão falou naquele dia que eu achei interessante. Eu vou ler ele todo dia. Para eu ficar lembrando. Eu preciso melhorar aquela área da minha vida. Quem de nós está fazendo isso, né? Isso pode transformar a nossa vida. Um versículo, um conselho da palavra de Deus pode mudar a nossa história. Mudar a nossa história. Porque a Bíblia ela é poderosa. Ela é uma palavra viva e eficaz. É a palavra do Deus eterno. Um versículo pode mudar a nossa vida. Um versículo. Por isso nós temos que supervalorizar a Bíblia. Supervalorizar. Porque ela pode mudar a nossa história. Pode mudar a nossa vida espiritual. A maneira como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos, como nós projetamos o futuro. Tudo isso pode ser mudado pela palavra de Deus. E tudo para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra, essa manhã, possa ter encontrado morada em nossos corações para transformar nossas vidas para melhor. Possamos ser crentes mais fervorosos, mais apegados à Tua palavra, que amam fazer a Tua vontade. Pedimos que possamos ser a cada dia, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Possamos brilhar a luz de Cristo nesse mundo e o Teu nome ser exaltado em nossas vidas. Pedimos as bênçãos do Senhor por esse dia, a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai. E que à noite possamos novamente estarmos reunidos para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da Sua santidade e receber instruções da Tua palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser.